Fala rapaziada do canal, bem-vindo ao vídeo do canal Minha Maior Paixão é Rubro-Negro. Antes de mais nada, curta, compartilha, se inscreva no canal que é importantíssimo pra gente. Vamos à vinheta. Fala nação, saudações rubro-negras. Vamos aí para mais um pré-jogo, jogo de Libertadores, jogo importantíssimo para a gente dar a volta por cima esse ano. Começamos com o pé esquerdo perdendo contra o Alcas lá na altitude. Sabíamos que ia ser um jogo complicado, mas um jogo acessível pela fragilidade do Alcas, tá? Porém, hoje a gente vai enfrentar o que para mim vai ser o time que será saco de pancada desse grupo. Eu acho que no Nublense não vai ganhar nenhum jogo da Libertadores. Até o do Alcas, que eu acho que vai ser um jogo mais disputado com o Nublense. Para mim, o Nublense vai perder pro Alcas também. O Flamengo perdeu pro Alcas lá, o primeiro 2-0. Teve fator altitude e teve fator atitude, que faltou ao Flamengo. Tá? Faltou atitude para aquele time do Flamengo naquele dia conseguir, conseguir um resultado melhor naquele momento, tá? Vamos iniciar esse pré-jogo falando do estreante, Jorge Sampaoli, que já deu a entender na sua entrevista coletiva de apresentação que não vai ter esquema fixo, que vai estar mudando de acordo com o adversário, e todo mundo, e a diretoria sabe que ele sempre foi assim aonde ele passou. No Atlético Mineiro ele foi assim, no Santos ele foi assim, no Olympique ele foi assim. Esse é o jeito dele trabalhar. E na minha opinião, pode ser bom para o Flamengo deixar de ser dependente para alguns jogadores. Já disse que Flamengo é enorme, Flamengo é gigante, Flamengo é gigantesco, é um time gigantesco. Então o Flamengo não pode ser um time dependente de um quarteto ou de um ou outro jogador. Por isso, se o Jorge Sampaoli conseguir nessa jornada implementar esse estilo de jogo no Flamengo, acho que vai ser vantajoso para o Flamengo, até porque temos um elenco vasto e muitas competições para poder disputar até o final do ano. Dito isto, vamos começar o pré-jogo falando das escalações, tá? O jogo vai ser às 9h30 da noite, vai passar na Globo, tá? O jogo de transmissão da Globo hoje. Eu vou estar no Maracanã, vou gravar minha reação, a reação da torcida, para vocês verem. Depois vou jogar no canal. Quem quiser assistir, eu vou botar lá no canal. Vou botar aqui no canal, tá? E vou jogar mais tarde. Vamos pela escalação que deu muito o que falar, uma escalação que foi dada ontem pelo GE, do que foi treinado, tá? A escalação que o Jorge Sampaoli treinou e que é muito parecida, se não é a mesma, não vou dizer que é parecida, é a mesma que o Vitor Pereira vinha colocando, apenas com uma mudança que seria a entrada do Léo Pereira na zaga, tá? Porque quem vinha jogando era o Pablo ou o Rodrigo Caio, tá? Então o time que vai a campo provavelmente vai a campo, segundo o GE, Santos, Varela, Fabrício Bruno, Davi Luiz e Léo Pereira, Ayrton, Lucas, Thiago Maia, Gerson, Everton Ribeiro, Gabigol e Pedro. Aí muita gente vai falar, 3 zagueiros, que não sei o que, Flamengo não joga com 3 zagueiros, tal. Aí, pelo que eu vi de notícia, parece que a intenção do Sampaoli é atacar com uma linha de 3, tá? Liberando os dois laterais e defender uma linha de 4. Ele tentou 2 módulos. Uma com o Davi Luiz um pouco mais à frente, formando uma linha no meio, ocupando mais o espaço de meio de campo ali, quase como um volante, para poder ter mais gente no meio de campo e evitar aquele buraco que vinha sendo um problema do time do Vitor Pereira. E a outra com o Léo Pereira mais aberto, formando uma linha de 4 em Varela, Fabrício Bruno, Davi Luiz, Léo Pereira, o Ayrton mais aberto e o Gerson, que hora vai cair pela esquerda, volta um pouco mais pelo meio para recompor e ter mais gente no meio de campo. O Everton Ribeiro, Gerson, Thiago Maia e o Ayrton um pouco mais na ala ali, fazendo um 4-4-2 na hora de defender, tá? Defendendo com linha de 4 para povoar o meio de campo. Parece ser essa a ideia de Jorge Sampaoli, já que ele já tinha identificado e já tinha dito na sua entrevista coletiva de que o problema do Flamengo estava no meio de campo, por ter menos pessoas no meio de campo foi um fato determinante para a queda do Vitor Pereira. Aí a gente entra com as convicções do Jorge Sampaoli e faz parte do pacote Jorge Sampaoli esse tipo de formação. E vamos entrar também no que fez o Vitor Pereira cair. Será que se o Sampaoli ver que não está dando certo e continuar insistindo no erro, pode ocasionar o que ocasionou ao Vitor Pereira e o Paulo Souza, uma queda precoce do Sampaoli?
Na minha opinião, acho difícil, porque o Jorge Sampaoli é o tipo de treinador que não tem essa de vamos esperar um pouco mais. Se ele vê que tá dando errado, o Flamengo tomou 2, 3 bolas nas costas, ele vai mudar. Não importa se é 15, 10 ou 20 do primeiro tempo, ele vai mudar. Já vi ele fazer isso diversas vezes em outros times que ele comandou, tá? Só que eu queria trazer até um ponto de curiosidade referente ao Jorge Sampaoli, e não só ele, a outros técnicos que passaram pelo Flamengo. A vista comprovada mudança de posturas de técnicos que fora do Flamengo eram leões e quando chegou no Flamengo viraram ratinhos. Rogério Ceni, a gente viu várias falas do Rogério Ceni no Fortaleza forte. Não abre o braço para mim, vai lá, marca essa porra. Vimos várias vezes isso. No Flamengo era sempre passando a mão na cabeça dos jogadores. O Paulo Souza bateu de frente com os jogadores em alguns momentos, mas não foi aquele Paulo Souza incisivo que vinha em outros clubes. E o Vitor Pereira, para mim, é o que mais me decepcionou, porque o Vitor Pereira não aceitava nem censura, ele respondia o que ele queria ou não queria. E na primeira entrevista coletiva dele, praticamente ele aceitou uma censura da Flá TV quando disse, a repórter perguntou em relação à questão da sogra, como ele saiu do Corinthians, e a Flá TV respondeu por ele e falou que ele não iria falar sobre isso. Então, ele aceitar isso, para mim, foi estranho, porque não era do perfil do Vitor Pereira. Ele geralmente era um técnico de opiniões fortes e que não aceitava muitas coisas. E no Flamengo não criticou jogadores, não bateu em jogadores, e isso, para mim, foi bastante estranho. Então, vamos ver se o Sampaoli vai manter sua postura. O Sampaoli é um cara muito enérgico na beira de campo, é um cara que não aceita ninguém se meter no trabalho dele. Ele é mais ou menos o estilo do Jorge Jesus. Ele vai pegar a chave do CT, vai trancar e só vai entrar quem ele quer. E quem manda ali dentro é ele e acabou. Então, assim, isso pode ser um ponto positivo para o Flamengo por aquilo que eu já tinha falado em relação à diretoria. A diretoria quer esse tipo de técnico para chegar lá, pegar, fazer a reformulação e a diretoria não ficar mal com os jogadores. Eu já percebi isso. É isso que a diretoria quer passar a responsabilidade uma reformulação do elenco para um técnico, para que ele resolva todo o problema do Flamengo, como o Jorge Jesus fez lá em 2019. Tá? Então o Jorge Sampaoli chega com essa responsabilidade, chega fazendo uma formação já conhecida, porém que não vinha dando certo, mas com ideias diferentes de jogo. Tá? A ideia, como eu disse, pelo que eu fui informado, procurei saber, é que ele pretende atacar com uma linha de 3, fazendo saída de bola com linha de 3, para ter profundidade com os laterais, e defender com uma linha de 4, povoando mais o meio de campo com o Davi Luiz ou com o Ayrton Lucas pela esquerda, com o Gerson vindo mais para dentro. Tá? Então vamos ver como isso vai funcionar na prática. Foram poucos treinos, o Flamengo jogou contra o Curitiba logo no dia seguinte, na segunda-feira. O Jorge Sampaoli começou a treinar o time e armou a formação desse jeito e vem treinando com a equipe desse jeito. Vamos ver como vai se comportar. Aí a gente tem dois pontos que eu queria falar sobre o jogo de hoje, e sobre esse esquema também. Primeiro, Gabigol e Pedro mais aproximado. Parece que a ideia de Jorge Sampaoli é essa, manter Gabigol e Pedro um pouco mais aproximado para que possam tabelar, fazer jogadas e chegar com melhores condições de finalização. Se vai dar certo ou não, não sei. Na minha opinião, essa questão de aprofundar com laterais é válido com Ayrton Lucas, que tem essa característica de ir no fundo, de ir para cima, mais agudo, bate pro gol. O Varela não tem tanto essa característica. Então eu acho que hoje vamos ver o Flamengo atacando muito pelo lado esquerdo e pouco pelo lado direito. Aí que vem a questão da outra jogada que foi trabalhada por ele também, que seria com Gerson jogando um pouco mais para a esquerda, e quem vai trabalhar essa amplitude e triangulação, que é uma marca desse time dos times do Sampaoli, será, no caso, pela direita, Everton Ribeiro, Varela e Gabigol, e pela esquerda, Gerson, Ayrton Lucas e Pedro, com mais aproximações, com mais triangulações, para poder chegar à linha de fundo, ou então infiltrar pelo meio para receber essa bola de cara para o gol. É uma característica que, para mim, é essencial para o time do Flamengo ter a bola e ter aproximação. E se o Jorge Sampaoli conseguir fazer com esse time a triangulação que ele vinha fazendo com o time dele, o Flamengo vai ter qualidade para diversas vezes sair na cara do gol. A minha preocupação hoje é a parte defensiva do Flamengo, e é o que eu vou falar agora sobre Davi Luiz. Davi Luiz vinha bem mal fisicamente,
taticamente e tecnicamente. Bola nas costas toda hora, não consegue fazer um bloqueio eficiente na hora do chute, não tem uma recomposição e quando vai caçar o homem lá na frente, se toma o drible já era, não volta mais. Então, considerando os zagueiros que temos no banco, Rodrigo Caio, Pablo e até o próprio Cleiton, por que Davi Luiz ser titular? Não vejo nesse momento condições de o Davi Luiz ser titular. Talvez pelo passe hoje, nesse jogo de hoje, talvez pelo passe seja uma boa, tá? Considerando que no Blens provavelmente não vai atacar tanto, então deve ser uma boa sim a vida do Davi Luiz. Mas a questão é, o Nublense só não vai atacar se o Flamengo não deixar, fizer o que fez com o Curitiba. Se o Flamengo deixar espaço, o Nublense vai se crescer, vai atacar sim, e se ficarmos sem a bola, o Davi Luiz vai sofrer na marcação. Então fica esse meu questionamento em relação à escalação, principalmente de Davi Luiz, tá? Desse time escalado hoje, para mim, 4 não estaria. Agora eu tô dando a minha opinião. Para mim, Gabigol, Everton Ribeiro, Varela e Davi Luiz não seriam escalados, tá? Eu mudaria essa formação. Para mim, eu entraria com o Matheus França e o Everton Cebolinha e com o Wesley na lateral direita, tá? Então, mudaria algumas coisas sim, iria com um time muito parecido do que foi no jogo contra o Curitiba, mas vamos ver o que o Jorge Sampaoli tem armado para o time de hoje. Vamos lá? Mais tarde, estarei no Maracanã, vou assistir o jogo de lá, vou gravar o vídeo, vou fazer 2 vídeos mais tarde. Vou ver se eu faço um pós-jogo, uma live de pós-jogo direto do Maracanã, na saída do Maracanã, e vou ver se eu consigo... Vou ver não, né? Vou gravar durante o jogo, a reação da torcida, como tá o clima no Maracanã, e vou botar mais tarde o vlog lá no meu canal do YouTube. Valeu? Um abraço, saudações rubro-negras e até a próxima. Deixe seu canal, se inscreva no canal que é importante pra gente. Até a próxima.